abram aí, Jeremias capítulo 9. Esse é o texto introdutório da nossa lição. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e também o versículo número 24. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Até aqui, até o verso 24. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, com palavra introdutória, nós podemos afirmar que o orgulho, a soberba é um mal epidêmico. O orgulho, a soberba é um mal epidêmico. E como epidêmico, nós estamos dizendo que é um mal que se alastra rapidamente, se alastra fortemente e que atinge a todos nós enquanto pessoas, enquanto seres humanos. É interessante porque quando você analisa essa questão da presença do orgulho na nossa vida, você facilmente constatará essa realidade pelas várias formas, pelas várias maneiras através das quais o orgulho, a soberba se revela, desde os nossos relacionamentos mais íntimos, mais particulares, passando pelos nossos relacionamentos espirituais e chegando até mesmo a nossa vida em comum em termos de sociedade. Vamos ver alguns exemplos dessas manifestações, dessas comprovações da existência e da presença do orgulho ou da soberba em relação em nossas vidas. Por exemplo, dentro do âmbito familiar, dentro do âmbito da nossa família, é comum nós vermos, meus irmãos, é natural nós vermos, minhas irmãs, o orgulho se evidenciando em nossos relacionamentos mais íntimos, mais estreitos, como é o relacionamento familiar. Quer ver um exemplo disso? Quer ver uma comprovação dessa triste realidade? Na insujeição que muitas vezes os filhos têm em relação a seus pais, de não acolher a orientação, de não acolher o ensino, de não acolher os conselhos que os seus pais lhes dão. E o que é isso? No fundo, é soberba. O que é isso? No fundo, é orgulho. E quando essa realidade ela é posta, quando essa triste realidade ela é verificada dentro do ambiente familiar, a gente vê o desgaste, a gente vê a dificuldade de relacionamento, a gente vê as desavenças, a gente vê as mágoas que esse tipo de postura, infelizmente, geram em nossas vidas. Então, eu não fui muito longe. Eu trouxe um exemplo dentro do nosso ambiente familiar de como o orgulho ele está presente nas nossas vidas e nos nossos corações. Contudo, a gente não deve se restringir ao ambiente familiar, ou seja, à nossa família. Vamos trazer essa realidade, e reitero, essa triste realidade dentro do ambiente eclesiástico, dentro do ambiente da igreja, dentro do ambiente do corpo de Cristo aqui na terra. E quando é que a gente pode verificar e como é que a gente pode ver essa triste realidade que muitas vezes se faz presente até mesmo dentro da igreja de Cristo? Pelas divisões que muitas vezes a gente acaba enfrentando, que é fruto nada mais, nada menos do que as pessoas colocarem em primeiro lugar o seu desejo, a sua vontade, a sua forma de pensar em detrimento da comunidade. E isso gera o quê? Divisão, separação, enfraquecimento, escândalo
dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja. Então veja que isso, no final de tudo, nada mais é do que orgulho. Então você vê o orgulho dentro do ambiente familiar, você vê o orgulho dentro do ambiente eclesiástico. E aí quando você chega dentro da sua convivência social, dentro da sua convivência na sociedade, você chega à mesma conclusão. Quer ver um exemplo? Quando você observa discussões no trânsito que são tão comuns, que são tão corriqueiras, quando muitas vezes a gente não abre de mão, quando muitas vezes a gente quer exercer o nosso direito, isso acaba gerando briga, confusão, discussão, e não raros os casos, melhor dizendo, que isso produz até tragédia, que isso produz até morte. E o que é isso? O orgulho, o desejo de sempre nós querermos impor a nossa vontade, impor a nossa decisão. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, se nós tivéssemos de falar de exemplos, de demonstrações de orgulho, a gente passaria amanhã, à tarde, adentraria na noite e aí seguiríamos o restante da nossa vida. Então, aquela afirmação inicial, ela se faz comprovada. Ou seja, o orgulho é um mal epidêmico e se manifesta desde os nossos relacionamentos mais íntimos até mesmo os nossos relacionamentos mais públicos, mais populares. Então, a grande questão que se levanta, meus irmãos, minhas irmãs, não é discutir a presença do orgulho em nossas vidas. Não. Por quê? Porque nós somos orgulhosos por natureza. Nós somos soberbos por natureza. Nós temos uma tendência, e por não dizer, uma tendência muito natural, de pensar muito acerca de nós mesmos em detrimento do nosso próximo. Todos nós somos assim. Todos nós somos assim. A grande questão que se levanta, o grande dilema que nós enfrentamos é: quanto de orgulho está presente no meu coração? Quanto de orgulho está presente em minha vida? Essa é a avaliação contínua. Essa é a avaliação que a gente deve estar sempre fazendo na nossa vida. Essa introspecção, essa autoavaliação para verificar a intensidade ou não do orgulho na nossa vida. Mas ele vai estar sempre lá. Ele vai estar sempre lá. Então, o primeiro dilema que a gente enfrenta é esse. O segundo dilema: quais são as áreas, quais são os aspectos da minha vida em que o orgulho ele se revela com maior facilidade? Então, é a questão que a gente tem a trabalhar, é a questão, ou são as questões que nós temos a resolver. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que na manhã de hoje nós iremos concentrar a nossa atenção nesse grande e poderoso mal que, conforme nós falamos, nos afeta. Que grande e poderoso mal é esse? O poderoso e o grande mal do orgulho, conforme a gente vai ver fartamente ao longo da nossa exposição. Então, nós basicamente dividiremos o nosso estudo em 3 partes, em 3 blocos. Em primeiro lugar, nós iremos ver em que consiste o orgulho em si, trazermos uma definição para que a gente possa compreendê-lo. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos algumas manifestações do orgulho, como é que a gente pode, de fato, verificar a presença do orgulho em nossas vidas. E, por fim, no terceiro ponto, eu queria que nós trabalhássemos o combate que a gente deve exercer contra esse mal, o orgulho, a soberba que está presente nos nossos corações. Então, o tema da nossa aula, o tema do nosso estudo na manhã de hoje é combatendo o orgulho, combatendo o orgulho. Então, vamos lá, vamos seguir essa sequência que nós acabamos de propor. Vamos ver aquilo que a Bíblia nos ensina. Vamos considerar, à luz das Escrituras, aquilo que Deus ele tem a nos ensinar acerca desse assunto nessa manhã de hoje. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, definição de orgulho. Em primeiro lugar, definição de orgulho. Orgulho, em termos gerais, tem a ver com vaidade. Orgulho, em termos gerais, tem a ver com arrogância. Orgulho, em termos gerais, tem a ver com presunção.
Orgulho, em termos gerais, tem a ver com imponência. Orgulho, em termos gerais, tem a ver com egoísmo, altivez de espírito, etc, etc, etc. Então, quando a gente observar essas palavras, quando nós considerarmos esses termos, quer seja vaidade, quer seja arrogância, quer seja presunção, quer seja imponência, quer seja egoísmo, quer seja altivez de espírito, todos eles estão relacionados diretamente ao orgulho. Isso em termos gerais. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação. Sim, mas em termos mais estritos, em termos mais detalhados, de forma mais específica, como é que a gente deve entender, ou o que é que a gente deve saber sobre orgulho? Eu trouxe aqui uma definição um tanto quanto grande, mas de certa forma ela abarca tudo acerca do conceito que nós devemos ter relacionado com orgulho. Então, orgulho, meus irmãos, minhas irmãs, é a mentalidade centralizada no eu. Orgulho é a mentalidade centralizada no nosso eu. Mentalidade de senhor, ao invés de mentalidade de servo. Então, enquanto cristãos, nós somos servos, mas o orgulho muitas vezes nos dá o entendimento que nós somos senhores. Então, quando há essa inversão de papéis, ou seja, quando você é senhor, ao invés de você ser servo, isso já é um destaque, e já é uma comprovação do pensamento arrogante, soberbo, orgulhoso que você tem na sua vida. Mas não só isso, a gente pode esmiuçar e mostrar que orgulho é ter o foco voltado para o eu. Orgulho é ter o foco voltado para a própria satisfação. O que importa é a minha felicidade. O que importa é o meu prazer. O que importa é a minha alegria. O que importa é que eu me satisfaça. Então isso nada mais é do que no fundo, um sentimento orgulhoso no nosso coração. Mas não só isso. Orgulho, irmãos e irmãs, é uma busca de autorreconhecimento. Orgulho é uma busca de autorreconhecimento. Orgulho é uma busca de autoexaltação. Orgulho é o desejo de nós controlarmos todas as coisas, inclusive de usarmos as pessoas em benefício próprio. Então, tudo isso tem a ver com orgulho. Veja como essa definição é um tanto quanto extensa, mas ela abarca e mostra de fato que nós somos orgulhosos, porque no maior ou menor grau, num sentido ou no outro, muitas vezes, se não continuamente, nós estamos inseridos dentro do nosso sentimento em relação a essa definição. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar, mas como é que nós podemos exemplificar? Num sentido mais tácito, num sentido mais claro, num sentido mais original, o orgulho dentro daquilo que nós aprendemos, dentro daquilo que nós estudamos na palavra do Senhor. A gente não precisa ir muito longe não, meus irmãos. A gente não precisa ir muito longe não, minhas irmãs. Quando nós voltamos os nossos olhos, quando nós voltamos a nossa atenção ao primeiro livro da Bíblia, dentro dos seus primeiros capítulos, a gente já percebe a constatação do sentimento orgulhoso na vida da humanidade, razão pela qual se deu a queda. Então vamos lá, abram aí um texto conhecidíssimo nosso, e que aqui é uma comprovação, um exemplo do orgulho e suas consequências. Gênesis capítulo 3, a queda, versículos de 1 até o versículo de número 6. Abram aí, por favor. Gênesis capítulo 3, versículos 1 até o versículo número 6. Não precisamos ir muito longe. Não precisamos ir muito longe. É só a gente ver quando foi que o pecado começou a existir no nosso mundo. Atrelado a ele você vai encontrar o orgulho. Naturalmente, essas duas coisas andam juntas. Pecado e orgulho andam juntas. Veja, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 até o versículo número 6. Diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, as escrituras sagradas. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então aqui nós encontramos um exemplo claro, original, tácito do orgulho dentro da vida de Adão, de Eva, do primeiro casal, trazendo consigo a queda. Por quê? Em virtude de algumas características do comportamento do primeiro casal aqui, representado por Adão, que era o cabeça da humanidade. Então veja, aqui nós encontramos o orgulho na vida de Adão, em primeiro lugar, quando ele demonstrou uma mentalidade de Senhor. Adão, ele demonstrou aqui orgulho quando ele evidenciou uma mentalidade de Senhor. Ele não se sujeitou, irmãos e irmãos, àquilo que Deus, o Senhor, havia estipulado. Então, mais ou menos, em outras palavras, Adão disse o seguinte: eu sou o Senhor da minha vida, eu sou o Senhor das minhas decisões e não Deus. Característica do orgulho. Característica do orgulho. Mas não só isso. Em segundo lugar, Adão aqui representado, ele buscou a sua própria satisfação. Adão aqui ele buscou a sua própria satisfação. As características que a gente vê aqui apontada para o fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal, comprova isso. Conforme nós temos aqui na passagem, conforme nós temos aqui no texto, o fruto do conhecimento ele era o quê? Agradável aos olhos, satisfazia os olhos. Mas não somente isso. A segunda característica, que aquele fruto era um fruto desejável para dar entendimento. Então, o pensamento de Adão aqui foi: eu tenho que satisfazer os meus desejos, eu tenho que satisfazer a minha vontade. O orgulhoso, ele tem esse pensamento, ele tem essa visão. Então veja, aqui Adão, ele demonstra orgulho, demonstrando a sua mentalidade de Senhor, buscando a sua própria satisfação e, em terceiro lugar, desmerecendo o peso e o valor das ordens de Deus. Desmerecendo o peso e o valor das ordens de Deus. A ameaça de morte, conforme o pacto que Deus havia estabelecido com Adão, lá em Gênesis 2, 16 e 17, não constrangeu Adão a desobedecer. Não. Ele pensou assim: eu é quem sei o que é melhor para mim. Eu é que sei o que é melhor para mim, e não Deus. Então, ele fez justamente isso. Pegou as ordens de Deus, desvalorizou, rebaixou, minimizou o seu peso, e ele disse: eu é que sei o que é melhor para mim. A terceira característica do orgulhoso. Mas não só isso. Em quarto lugar, Adão, ele destronou Deus do seu coração. Adão, ele destronou Deus do seu coração. Porque o propósito dele, conforme a proposta de Satanás, é que, como Deus, ele fosse conhecedor do bem e do mal. Ele quis se igualar, ele quis ser Deus, Deus da sua vida, Deus das suas decisões. Então, mais ou menos, Adão pensou assim: eu serei autoexistente se comer desse fruto, eu serei poderoso, eu serei autônomo. E é assim que pensa uma pessoa que é orgulhosa. Então veja, meus irmãos, observe, minhas irmãs, que a gente não precisa ir muito longe para poder constatar biblicamente a presença do orgulho no nosso coração. E quando a gente se aprofunda dentro desse tema, quando a gente se aprofunda dentro desse assunto, a gente vê que o orgulhoso, ele tem 5 frases clássicas. O orgulhoso, ele tem 5 frases clássicas na sua vida. A primeira delas, ele diz: eu sei o que estou fazendo. O orgulhoso, ele pensa assim: não se preocupe, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que estou fazendo com a minha vida, eu sei o que estou fazendo com as minhas decisões. A segunda frase preferida do orgulhoso: você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Em alguns casos dá até a carteirada, né? A depender da função que exerce dentro da sociedade. A terceira frase do orgulhoso:
ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. O orgulhoso raciocina assim. A quarta frase do orgulhoso: eu sou dono do meu destino. Eu sou dono do meu destino. E a quinta frase do orgulhoso: ninguém me segura. O que eu quero fazer, eu faço. Então perceba, meus irmãos, perceba, minhas irmãs, quando você vê tudo isso, você vai chegar a essa conclusão. Que conclusão? Nós somos orgulhosos por natureza. Nós somos orgulhosos por natureza. Eu gosto de dizer que orgulho não se aprende. Orgulho, ele já nasce conosco, está no nosso DNA, está na nossa genética constitutiva e também espiritual. Então, nós nascemos e seguimos sendo idólatras do nosso próprio eu, da nossa própria vontade. Porque no fundo, orgulho é idolatria do eu. É você idolatrar a si mesmo, é você idolatrar o seu pensamento, a sua vontade, o seu propósito, o seu desejo, a sua alegria e assim sucessivamente. Sobre isso, um puritano chamado Thomas Watson, ele falou o seguinte, achei interessante essa frase dele em relação ao orgulho. Ele diz o seguinte, abro aspas: o orgulho é uma embriaguez espiritual. O orgulho é uma embriaguez espiritual. Ele sobe, o orgulho, à cabeça como um vinho e intoxica o nosso cérebro. Mas não só isso, ele diz, o orgulho é idolatria. E ele prossegue, um homem orgulhoso é adorador de si mesmo. Um homem orgulhoso, ele é adorador de si mesmo. Ele é o seu próprio Deus. Não é à toa, meus irmãos, não é à toa, minhas irmãs, que Deus ele abomina esse pecado. Deus ele abomina a soberba, o orgulho, a presunção, a altivez de espírito, e isso é mostrado de maneira muito clara nas Escrituras Sagradas. Abram aí, por favor, livro de Provérbios, capítulo 16. Veja como Deus vê o orgulho no nosso coração. Veja a percepção que Deus tem do orgulho na nossa vida. E não é nada bom, não é nada bom. Provérbios, capítulo 16, versículo 5. Olha só, Provérbios 16, versículo 5. Coisa boa é ao Senhor, é isso que o salmo está falando aqui? Não, meus irmãos, olha só. Abominável é ao Senhor quem? Todo arrogante de coração. Qual é a consequência disso? É evidente, é claro, que não ficará impune. Os irmãos já pensaram na gravidade desse pecado, que muitas vezes nós guardamos e estimamos no nosso coração, que muitas vezes nós procuramos preservar em relação às nossas vidas. Vem a palavra de Deus, chega até nós as Escrituras Sagradas e diz que o orgulho, a soberba, a presunção, elas são abomináveis a Deus, abomináveis ao Senhor. Mas não só isso, que existe um juízo, um castigo, uma punição que está reservada para aquelas pessoas que agem assim. Tanto é que a Bíblia diz, é evidente que não ficará impune. Então, que nós atentemos, meus irmãos, que nós consideremos, minhas irmãs, com muita atenção, o problema, a malignidade do orgulho na nossa vida, que nós possamos considerar o quão orgulhosos nós somos. Para quê? Para que a gente possa se livrar desse mal, para que a gente possa se desvencilhar dessa prática e assim a gente não esteja pecando a Deus também neste aspecto. Então, em primeiro lugar, definição de orgulho. Em primeiro lugar, definição de orgulho. Mas não só isso. Em segundo lugar, eu queria trabalhar a segunda divisão do nosso estudo na manhã de hoje. E que divisão é? Manifestações do orgulho. Manifestações do orgulho. No seu sentido mais geral, no seu sentido mais abrangente, o orgulho, meus irmãos, minhas irmãs, ele se manifesta de duas formas. São duas formas extremadas, através das quais geralmente o orgulho ele se revela, ele se manifesta em nossa vida.
Qual é a primeira dessa forma? Qual é a primeira dessa maneira? O orgulho, ele se revela através da nossa vanglória. O orgulho, ele se revela através da nossa vanglória. Alguém já disse que a vanglória é a voz do orgulho no coração do forte. A vanglória é a voz do orgulho no coração do forte. Isso ocorre quando? Quando a gente fala. Isso ocorre quando a gente pensa coisas que promovam a nossa autoexaltação, a nossa pabulação, usando aqui uma linguagem mais popular. Então é uma forma mais aberta, é uma forma mais clara, é uma maneira mais explícita através da qual o orgulho se revela em nossas vidas. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, existe uma segunda forma geral, mediante a qual o orgulho se revela no nosso viver, que é o que nós chamamos através da nossa autocomiseração. O orgulho, ele se revela também através da nossa autocomiseração. Aquilo que a gente pode dizer que é a voz do orgulho no coração do fraco. A voz do orgulho no coração do fraco. Isso ocorre quando a gente usa as nossas fraquezas. Isso ocorre quando a gente usa os nossos defeitos. Isso ocorre quando a gente usa os nossos problemas. Isso ocorre quando nós usamos as nossas tragédias. Isso ocorre até mesmo quando nós usamos a nossa espiritualidade. Para quê? Para chamar a atenção das pessoas para nós. Como isso é comum? Como isso é comum? Porque nós queremos que as pessoas tenham dó de nós, tenham pena de nós, e assim nós fiquemos aonde? No centro da atenção das pessoas. É um orgulho mais velado, mais imperceptível, mais positivo, vamos assim dizer, mas que essencialmente falando é o mesmo orgulho. É o mesmo orgulho. Então, são duas formas gerais, são duas formas extremadas, através das quais o orgulho se revela em nossa vida. Através da nossa vanglória, quando nós somos mais abertos na nossa presunção, mas não só isso, através do sentimento de autocomiseração. Tão comum hoje, aquilo que nós chamamos de vitimismo, as pessoas sempre se vitimizando, sempre se fazendo de vítimas, para que elas possam ter a atenção que elas desejam e querem para a sua vida. Infelizmente é a geração que a gente vive hoje, a geração mimimi, quer ser no sentido espiritual, quer ser no sentido geral, quer ser no sentido político. Infelizmente é um mal que nós enfrentamos e enfrentamos na nossa vida. Mas não só isso, se a gente considerar de maneira mais específica, se a gente considerar de maneira mais detalhada, a gente vê, meus irmãos, minhas irmãs, pelo menos 5 maneiras, 5 formas mais detalhadas, através das quais a arrogância e a soberba, elas se manifestam no nosso viver, na nossa vida aqui neste mundo. Em primeiro lugar, a nossa soberba, ela se revela quando da nossa ingratidão. A nossa soberba, ela se revela em nossa ingratidão. A gente pode afirmar que o orgulhoso, ele sempre pensa que merece muito mais daquilo que ele tem. O orgulhoso, ele sempre pensa que merece muito mais daquilo que ele tem. Olha só, o exemplo que a gente vê na vida do rei Ezequias, lá no Antigo Testamento. Abram aí, por favor, livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25. Segundo livro de Crônicas. O soberbo, ele é assim, ele é ingrato. Você dá ao mundo, ele não quero mais, eu preciso de mais, eu mereço mais. Assim é uma pessoa orgulhosa. Ela nunca se satisfaz com o que tem, e ela sempre pensa que você é devedor de alguma coisa a ela. Sempre, sempre, sempre. Isso é orgulho, revelado através da ingratidão. 2 Crônicas 32, versículo 25. 2 Crônicas 32, versículo 25. Ezequias tinha acabado de receber uma bênção grande do Senhor, o livramento dos assírios, onde a nação de Jerusalém foi salva de 185 mil assírios que estavam ali rodeando a cidade, e Deus matou a todos, sem que houvesse necessidade de levantar uma só espada. Mas olha só o que Ezequias fez diante disso. Olha só, versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos
Por quê? Pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. O orgulhoso é ingrato. De todo mundo, que ele quer um pouco mais de todo mundo. Dá um pouquinho mais, ele nunca se satisfaz com o que quer. E ele sempre pensa que você tem a obrigação de dar mais, de dar mais, de dar mais, porque ele merece mais. Não, meus irmãos, não é assim. Não é assim. Então, em primeiro lugar, o nosso orgulho se revela em nossa ingratidão. Mas não só isso. Em segundo lugar, o nosso orgulho, ele se revela em nossa autojustiça. O nosso orgulho, ele se revela em nossa autojustiça. Então, o orgulhoso, ele vê os outros de cima. Ele é sempre o melhor e os demais são sempre os piores. Quer seja em termos de habilidade natural, quer seja em termos de espiritualidade, enfim, ele vai sempre se julgar melhor do que os outros. Quer ver um exemplo disso? Do fariseu, que nós encontramos lá em Lucas capítulo 7, quando a pecadora unge os pés a Jesus. Abram aí, Lucas capítulo 7. Veja aí que a pessoa soberba, ela tem sempre essa autojustiça elevada. Eu não sou igual a fulano, eu não sou igual a Beltrano, eu sou melhor do que ele, eu tenho alguma virtude, sou até crente. Então, sempre se pensa assim. Lucas capítulo 7, versículos 37 até o versículo de número 39. Veja como ele se dirigiu a essa mulher que estava ungindo a Jesus Cristo. Olha só, Lucas 7, 37 até o versículo de número 39. Ele diz: e eis que uma mulher da cidade, e Lucas destaca a condição dela, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás a seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Versículo 39. Ao ver isto, veja, o fariseu que o convidara, no caso convidara a Jesus, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Na verdade, a autojustiça aqui é dupla, né? Ele não só desfaz da mulher como pecadora, mas desfaz do próprio Jesus Cristo. Se esse fosse profeta, sabia quem era essa mulher. Então eu sei mais do que ele. Veja, o orgulhoso ele é assim, ele é cheio de autojustiça. Então veja, o nosso orgulho se revela em nossa ingratidão, o nosso orgulho se revela em nossa autojustiça. Em terceiro lugar, o nosso orgulho ele se revela na nossa hipersensibilidade. O nosso orgulho ele se revela em nossa hipersensibilidade. Ou seja, o orgulhoso, meus irmãos, minhas irmãs, ele se dói com crítica, não pode receber crítica, é um vasinho de cristal. Mas não só isso, o orgulhoso ele se dói com conselhos, com repreensões, nem pensar, com ensino, está fora de cogitação. Você não pode falar nada dele, mesmo que seja para o seu bem. Ele tem uma sensibilidade extrema, não aceita, conforme nós falamos, críticas, conselhos, repreensões e ensino. Quando você se comporta dessa forma, você está manifestando o orgulho do seu coração. E veja só o que a Bíblia fala acerca disso. Abram aí, livro de Provérbios, capítulo 12. Livro de Provérbios, capítulo 12. 12. Uma dúzia. A Bíblia não é politicamente correta. Se você lê-la e estudá-la, você vai ficar meio decepcionado se você tiver essa inclinação. Ela não serve para a nossa geração atual, que é muito fraca, muito vulnerável, muito mimimi. Olha só o que ela fala aqui, Provérbios capítulo 12, versículo 1. Olha só os termos que ela se dirige. Veja: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Beleza. Então, quando você é disciplinado, você vê que aquilo ali serve para o seu bem, você ama aquilo ali, você ama o conhecimento. Veja, mas o que aborrece a repreensão é o quê? Estúpido. A Bíblia é clara. Se você não gosta de ser repreendido, você é estúpido. Você é estúpido. Quem diz é Deus. Se for reclamar, reclame com ele, não comigo. Eu sou apenas um porta-voz.
Então, quem não gosta de ser repreendido é estúpido, diz a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 13. Olha só. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Ele é insensato, não quer escutar, ele é orgulhoso. 13:1, Provérbios 13:1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Então veja, meus irmãos, observe, minhas irmãs, que a soberba, o orgulho, se revela também na nossa hipersensibilidade, de não aceitar críticas, conselhos, repreensões e ensino. Em quarto lugar, o nosso orgulho, ele se revela na dureza do nosso coração ao pecado, em nossa dureza quanto ao pecado. Por quê? Porque o orgulhoso, ele nunca procura assumir a sua responsabilidade quando peca, ele sempre transfere responsabilidade. Estão lembrados do nosso pai Adão? Quando Deus chegou para ele, e aí ele disse: Senhor, a mulher que tu me destes, então não fui eu que pequei não, eu só pequei porque o Senhor me deu a mulher. Se o Senhor não tivesse me dado, eu não tinha pecado. Em última instância, o responsável pelo meu pecado não sou eu, é o Senhor. Está vendo aí como é? O orgulhoso é assim, ele não assume seus erros, ele não assume, ele fica arrodeando, transferindo responsabilidade para os outros. Não mais, não mais, não mais. É sempre assim que ele age. Então isso é o quê? Orgulho, orgulho, orgulho. E por fim, o orgulhoso, o orgulho, melhor dizendo, ele se revela em nossa insubmissão. O nosso orgulho, ele se revela em nossa insubmissão. O orgulhoso detesta que alguém lhe mande fazer algo, detesta obedecer a algo ou a alguém. Ele não quer isso, porque o seu orgulho não o deixa. Olha só o que Pedro fala, lá na sua primeira carta, 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. 5:5. de Pedro 5:5. O orgulho que se revela em nossa insubmissão. 1 de Pedro 5:5. Olha só. Rogo igualmente aos jovens. O que Pedro pedia aos jovens? Sede submisso ou submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingindo-vos, veja, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Aqui você vê as duas faces de uma mesma moeda, né? Em relação à submissão, em relação ao orgulho. Deus, ele resiste ao orgulhoso, ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Então, o orgulho se revela nisso, em nossa insubmissão. Então veja, 5 formas mais detalhadas, mais específicas, através das quais o orgulho se revela em nossa vida: em nossa ingratidão, em nossa autojustiça, em nossa hipersensibilidade, na dureza do nosso pecado e também em nossa insubmissão. Então, o que é que a gente faz com tudo isso? A gente avalia, meus irmãos, quais são dessas áreas, ou todas elas, que o orgulho ele tem uma facilidade maior de se manifestar na minha vida, que você não olha para o outro, você olha para si mesmo, você olha para você mesmo. Para quê? Para que você possa perceber quais áreas você deve trabalhar de maneira mais específica, mais detalhada, para que assim você possa, pela graça, vencer esse grande mal que acomete as nossas vidas. Então fica aqui essa lição, fica aqui esse aprendizado. Mas diante disso pode surgir uma pergunta que vale aqui $1 milhão. Ou seja, como é que eu combato o orgulho? Uma vez que eu identifico o orgulho na minha vida, uma vez que eu posso mapear, sobretudo as áreas em que ele se apresenta com maior facilidade, e agora o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou proceder? Qual deve ser a minha atitude? Qual deve ser a minha postura para que eu possa vencer o orgulho em minha vida? Em termos gerais, a gente pode dizer que o orgulho, ele é o oposto da humildade.
O orgulho, ele é o oposto da humildade. Dessa forma, a gente vence o orgulho quando a gente desenvolve a humildade em nossas vidas. A gente vence o orgulho quando nós desenvolvemos a humildade e a humildade em nossas vidas. Por isso que a gente precisa se empenhar nisso, por isso que a gente precisa trabalhar nisso, por isso que a gente precisa desse objetivo de vida. Agora, eu já vou dizendo de antemão, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. Porque conforme nós falamos na parte introdutória, naturalmente nós somos orgulhosos. Isso já está na nossa natureza. Se não bastasse esse fato, a gente vive em um mundo rodeado a gente vive num mundo rodeado onde as pessoas elas valorizam o orgulho e desvalorizam a humildade. Vá falar de humildade para as pessoas aí fora. Elas vão dizer, você é um besta, e outros adjetivos mais pejorativos nesse sentido, porque o mundo ele valoriza a vanglória, o orgulho, o poder, a exaltação. Então você vai ter aqui dois grandes inimigos. O primeiro deles, você mesmo, porque naturalmente você é orgulhoso e não vai se dispor a viver uma vida de humildade. Em segundo lugar, você vai ter a perseguição, a indiferença do mundo que não aprecia a humildade e que valoriza o orgulho. Agora, é uma batalha invencível? Não, pela graça de Deus ela é vencida. Pela graça de Deus ela é vencida. Pela graça de Deus ela é vencida. E o que é que a gente deve fazer, em termos gerais? Para que pela graça a gente possa vencer essa luta na nossa vida, a gente possa combater o orgulho, a gente possa combater a soberba. Simples, simples. Nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, andar nos passos de Jesus Cristo. Nós precisamos andar nos passos de Jesus Cristo. Nós podemos dizer que Cristo, ele é a personificação da humildade. Cristo, ele é a personificação da humildade, a humildade em pessoa. Por quê? Não obstante ser Deus, Cristo, ele se encarnou e veio até nós para poder consumar a nossa salvação. E o que é isso? É humildade, é humildade. E aí, ao longo do seu ministério, Cristo mesmo, ele se autodeclarou humilde. Veja o que ele falou de si mesmo, sem soberba, lá em Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus capítulo 11, versículo 29. Quem disse foi ele mesmo. Olha só o que ele disse, de si mesmo. Por isso que, para vencer o orgulho, siga a Cristo, siga a Cristo, siga a Cristo. Olha só, Mateus capítulo 11, versículo 29. Versículo 29. Olha só, ele faz a convocação no versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Versículo 29, olha só, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então Cristo se autodeclarou humilde. E é interessante porque Paulo, quando ele escreveu acerca de Jesus Cristo, ele constatou essa mesma humildade. Paulo, ele constatou a humildade na pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá para Filipenses. Inclusive, a gente meditou um pouco nisso na última sexta-feira, nosso irmão presbítero Laildo, mostrando justamente esse fato, da humildade. Olha só, Filipenses capítulo 2. O caminho é esse. Quer vencer o orgulho? Vá nas pisadas de Cristo. Quer vencer o orgulho? Siga a Cristo. Quer vencer o orgulho? Copie a vida de Cristo. E aí você vai vencer o orgulho na sua vida. Olha só, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Pois ele, no caso Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não, muito pelo contrário. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, verso 8, e a si mesmo se humilhou, quando? Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A humildade, ela é copiada, ela é vivenciada a partir de Jesus. Mas aí você pode perguntar, como é que Cristo ensina a humildade em relação à sua vida? Quais são os passos que eu devo dar, baseado no exemplo de Cristo,
para que eu possa desenvolver a humildade e assim vencer o orgulho no meu coração. Eu coloquei pelo menos aqui 3 passos, baseados no exemplo de Cristo, para que a gente possa desenvolver essa humildade e assim vencer o orgulho no nosso coração. Em primeiro lugar, a gente vê que Cristo, ele é a personificação da humildade. Por quê? Porque ele se satisfazia não em fazer a sua própria vontade, mas sim em fazer a vontade de Deus. Cristo, ele se deleitava, ele se satisfazia não em impor a sua vontade, em impor a sua agenda, mas se submeter àquilo que Deus havia definido para ele. E isso é humildade. Olha só o que a gente vê lá em João capítulo 4, versículo 34. Olha só, meus irmãos, é assim que você aprende o caminho da humildade. É assim que você anda na humildade com Jesus, quando você se satisfaz na vontade de Deus. Olha só o que Cristo disse. Olha só que coisa maravilhosa, e a gente deve aprender e aplicar ao nosso coração. Ele diz, João 4, versículo 34, palavras do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: veja, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Cristo se satisfazia em cumprir a vontade do Pai. Não era um fardo, não era uma imposição, não era algo que ele cansava, não, ele se deleitava. Então, quer ser humilde, quer vencer o orgulho, destrona a sua vontade do seu coração, prioriza a vontade de Deus, de acordo com o ensino da palavra do Senhor, e em fazendo isso, você vai trabalhando a humildade no seu coração. Tira o seu eu e coloque Cristo e a sua vontade. Em segundo lugar, Cristo, ele demonstra humildade quando ele dedica a sua vida à glória de Deus. Cristo, ele demonstra humildade quando ele dedica a sua vida à glória de Deus. No mesmo evangelho de João, só que um pouco mais adiante, lá no capítulo 17, na oração sacerdotal, João capítulo 17, olha só o que a gente vê, tanto no versículo 1, como também no versículo 4. João 17, verso 1 e também o verso 4. Já tocou, a gente está já terminando. Olha só, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Versículo 4, olha só o que ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste o mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então Cristo, ele teve esse propósito de manifestar, de glorificar a Deus na sua vida. Não era glorificar a si mesmo, exaltar a si mesmo. O seu objetivo, o seu propósito, a sua finalidade era que Deus recebesse toda a glória através da sua vida. E se você procura fazer isso, viver para a glória de Deus, fazer tudo aquilo para que possa convergir em glórias ao Senhor, você vai ver que o orgulho, ele vai sendo minimizado na sua vida e que a humildade, ela vai sendo desenvolvida. Então veja, Cristo se satisfez em fazer a vontade de Deus. Cristo, ele procurou dedicar a sua vida para a glória de Deus, e Cristo serviu a Deus e ao próximo. Cristo serviu a Deus e ao próximo. Olha só o que ele falou lá em Marcos capítulo 10. Olha só o que Cristo falou lá em Marcos capítulo 10, mostrando-nos justamente essa missão que ele teve ao longo da sua vida, que não foi para receber a glória humana, que não foi para satisfazer a própria vontade, mas olha em que consistiu o objetivo de vida que marcou a vida de Cristo ao longo da sua existência aqui conosco. Marcos capítulo 10, versículo 45. E por isso ele é o exemplo vivo de humildade, e é nele que a gente deve focar, para que a gente possa combater o orgulho no nosso coração. Ele diz, olha só, Marcos 10, 45. Marcos 10, 45. Olha só: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, orgulhoso não serve. Orgulhoso não serve. Ele não dá um esmola a um cego, como a gente diz na linguagem popular.
Mas quando você tem um coração de servo, quando você se dispõe a servir, a trabalhar, a atender às necessidades do próximo, a realizar a obra do Senhor, você já está evidenciando essa humildade no seu coração. E assim você vai matando o orgulho na sua vida. É interessante porque quando você chega lá em João capítulo 13, Cristo ele era tão servo que num dado momento ele chegou a lavar os pés dos discípulos, que era, vamos assim dizer, a função mais rebaixada, do servo mais rebaixado nos tempos do Senhor Jesus Cristo. E ele fez para nos dar o exemplo. Mas muitas vezes nós queremos ser Senhor da nossa vontade, do nosso eu, dos nossos desejos, e a gente não tem essa predisposição para nos humilharmos. A gente quer sempre se impor, mas nunca nos humilharmos. Então você vê aqui, a partir do exemplo de Cristo, essas três características: se satisfez na vontade do Pai, viveu uma vida para a glória do Pai e serviu a Deus e também aos homens. E o que é que fica aqui de lição para nós? Acolhamos, meus irmãos, acolhamos, minhas irmãs, as admoestações bíblicas nesse sentido. Em que sentido? A que nós desenvolvamos a humildade na nossa vida. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, conforme acabamos de ler. Então, ele faz essa exortação, ele nos dá esse conselho, ele nos promove essa orientação para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo, de se humilhar, de fazer a vontade do Pai, mesmo que isso lhe custasse a vida, e nós temos também esse mesmo sentimento, essa mesma motivação ao longo do nosso viver. É assim, e contando com a graça de Deus, que a gente vai vencer e vencer essa grande batalha que nós temos contra o nosso próprio orgulho. Fechando, meus irmãos, minhas irmãs, nossa aula de hoje, o orgulho, conforme nós vimos, é um pecado que Deus ele abomina, ele aborrece, que é abominável ao Senhor. Se você pensar bem, o orgulho ele foi a causa de duas grandes tragédias que houve, não só no mundo espiritual, mas também no mundo físico. No mundo espiritual, Satanás ele foi tomado de orgulho e quis usurpar o lugar de Deus. O resultado todos nós já sabemos. No mundo físico, Adão, conforme nós lemos, ele quis ser igual a Deus, e a gente viu a tragédia que gerou. Portanto, o que é que fica de aprendizado para nós? Não alimente o orgulho na sua vida, ele vai lhe destruir. Ele vai destruir os seus bons relacionamentos, ele vai destruir a sua vida espiritual, ele vai fazer com que você retroceda na sua caminhada cristã, vai ser de fato um grande desastre na sua vida. Considere, irmãos e irmãs, o que nós vimos, o que nós estudamos, e que nós possamos estar olhando para Cristo, contando com sua graça, seguindo seu exemplo, andando nos seus passos, para que a gente possa gradativamente desenvolver essa humildade na nossa vida. Essa é uma tarefa ininterrupta, ou seja, ela vai ser contínua no nosso viver. Enquanto aqui nós estivermos, a gente vai ser tentado a nos orgulharmos, e a gente vai mortificando esse pecado até o dia da nossa glorificação. Então, que nós possamos fazer isso e ter a primeira grande qualidade que Deus ele nos ensinou lá no Sermão do Monte para aquelas pessoas que são os seus discípulos. Qual foi a primeira bem-aventurança que Cristo ensinou lá em Mateus capítulo 5, versículo 3? A gente já estudou sobre as bem-aventuranças. Qual foi a primeira bem-aventurança que Cristo ensinou lá em Mateus capítulo 5, versículo 3? Qual foi? Bem-aventurados os... de quê? Por quê? Está vendo aí? Então, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra no nosso coração e que Ele nos auxilie no nosso combate, na nossa luta contra o orgulho, pela sua graça e para a glória do seu santo nome. Amém.